Ibovespa se descola dos mercados internacionais e fecha o mês de agosto em forte alta. E mais, confira a rentabilidade das nossas estratégias com destaque para uma operação que rendeu mais de 42% em um único mês. Então vamos ao vídeo. A todos aqueles que estão chegando agora aqui no canal, meu nome é Adriano Bondezan, analista CNPI aqui da Rock Trade, e nesse vídeo nós vamos falar sobre o Ibovespa e qual foi o comportamento dele no mês de agosto, que se descolou completamente dos principais índices mundiais e fechou em forte alta, e também nós vamos passar por todas as rentabilidades das nossas estratégias no mês de agosto. Então, se você é nosso assinante e está nos acompanhando aqui todas as semanas, convido você a deixar o seu like aqui, comentar se você está gostando do nosso Palavra do Investidor, no qual ele está sendo feito, no formato em que ele está sendo feito, e se você que ainda não é nosso assinante, mas que também está acompanhando aqui o Palavra do Investidor todas as semanas, convido você a deixar aí nos comentários o que você está achando desse programa. Então, no programa de hoje a gente vai falar sobre o mês de agosto, que foi um mês muito importante para a Bolsa Brasileira, porque foi o mês onde ela se descolou completamente das bolsas mundiais e fechou em forte alta. A gente vai passar aqui pelos gráficos, pelos números das rentabilidades no mês de agosto, mas assim, fazendo um resumo, né, geral, o Bovespa subiu mais de 6% no mês de agosto, enquanto Nasdaq, S&P e outras bolsas mundiais caíram ali em torno de 4 a 5%. Né? Primeiramente, eu quero falar um pouco sobre o que aconteceu na semana passada, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos. Tivemos diversos indicadores a nível global, com destaque para o payroll, né? O payroll, que é o principal indicador a nível global, que é basicamente o relatório de empregos dos Estados Unidos, onde traz ali o quão aquecida está ou não a economia americana em relação à geração de empregos num determinado período. Então, no mês passado, veio um pouquinho acima do consenso do mercado. O mercado esperava uma geração de empregos em torno de 298 mil novas vagas de emprego e veio ali em torno de 315 mil novas vagas. Isso acabou fazendo com que as bolsas corrigissem forte na sexta-feira, então ela acabou fechando o mês ali com essa queda de 4%, muito pela movimentação de sexta-feira e de segunda-feira, que acabou seguindo as quedas da semana passada, né? Então, realmente o mercado acabou enxergando o payroll basicamente como uma pólvora para a economia americana, porque se a economia ainda está aquecida, se ainda está com uma geração de empregos fortes, isso faz com que o Banco Central americano precise, de uma maneira mais austera, aumentar as taxas de juros para conter essa inflação. E alguns dados saíram também, que eu vou mostrar aqui para vocês no gráfico, que é a questão salarial. Os salários nos Estados Unidos estão aumentando muito, né? Também por outros fatores, como falta de mão de obra, né? Muitas pessoas procurando emprego e tendo muita disputa por vagas de empregos, então isso faz com que o salário aumente, né? E com as pessoas nos Estados Unidos empregadas e ganhando acima da média, isso faz com que realmente o consumo dessas famílias aumente e isso afeta diretamente na inflação. Mas eu quero compartilhar minha tela aqui com vocês e mostrar, né, esses dados que saíram na semana passada. Então, começando com os dados de emprego, né, e como que está o desemprego nos Estados Unidos, está ainda bem próximo das mínimas, né? Como a gente pode ver aqui, o desemprego nos Estados Unidos está em 3,7, estava em 3,5, que era a mínima desde a pandemia de 2020, porém teve um leve aumento, né, no desemprego, indo para 3,7. Mas como eu disse para vocês, aqui é um gráfico que mostra como que é o salário, né, o aumento de salário do trabalhador americano, e isso disparou desde maio de 2021, onde estava em 3%, e isso veio subindo, e está em 6,7% de aumento, né, na média salarial dos funcionários americanos. Isso é mais dinheiro na economia, as pessoas ganhando mais, elas consomem mais, consumindo mais, elas vão aumentar a inflação do país, né? E com isso fez com que as taxas de juros, né, a aposta para as taxas de juros que virão agora no dia 21 de setembro, na próxima reunião do Banco Central americano, chegou até vir mais aqui em quase 70%. Nesse momento estamos em 60% das apostas acreditando em uma alta de 0,75 e não mais de 0,5%, como estava previsto ali até a semana passada, antes da divulgação dos dados do payroll. Então a gente segue acompanhando esse indicador, porque realmente, se os Estados Unidos continuam com essa
com esse aperto monetário mais forte, trazendo esse aumento na taxa de juros, né? Isso faz com que realmente a economia por lá se desaqueça de uma forma muito forte, né? Então, se a gente vê os Estados Unidos desaquecendo, a gente tem que ficar preocupado porque ele é o maior consumidor a nível global das principais commodities também, né? Então, isso acaba afetando, quer assim, quer não, o Brasil também. Na semana passada, no Brasil, indo até um pouco na contramão dos Estados Unidos, também gerou um pouco a menos de emprego. Saiu o CAGED na semana passada, gerando 218 mil vagas aqui, saiu na segunda-feira. Tivemos dados também de PCI, né, na zona do euro, PMI da China, e na quinta-feira saiu o PIB do segundo trimestre aqui do Brasil, mostrando, né, veio muito acima das expectativas, mostrando que a economia brasileira realmente está se destoando do restante do mundo. O dado veio de 1,2, né, 1,2, estava muito acima das expectativas do mercado nos últimos 12 meses. O PIB do Brasil já acumula 3,2%, então mais de 3% de alta, né, no crescimento da produção aqui no Brasil é muita coisa, né? A gente está acostumado a crescer em média menos de 1% ao ano, bem menos de 1% ao ano. Então, quando a gente vê o PIB crescendo assim acima de 2%, 3%, né, a estimativa dos economistas é que a gente chegue no final do ano com um crescimento do PIB de 2,5%, 2,7%. Então, para o Brasil isso é muito bom, né? Muito disso realmente é puxado pelas principais commodities, né, como o minério de ferro, como o petróleo, isso como a gente é muito exportador desse tipo de matéria-prima, a parte do agro também, como eu citei na semana passada, aqui no Palavra do Investidor, isso vem afetando muito positivamente nas principais commodities aqui do Brasil, e isso faz com que o nosso PIB, né, nossa produção interna bruta, cresça exponencialmente. Na sexta-feira teve o payroll, e agora para essa semana, já trazendo um pouco do que eu quero falar aqui hoje para vocês, tivemos, né, uma notícia muito importante no final de semana, que é a questão da crise energética na zona do euro. Então realmente estava fechado ali um dos gasodutos, né, que liga a Rússia e a Alemanha, e no final de semana foi anunciado que não será reaberto. Isso já era um temor que a Alemanha e toda a zona do euro tinha, e realmente a Rússia anunciou que não vai reabrir, a não ser que isso afete nas sanções que a zona do euro aplicou na Rússia. Então vai ser uma troca, né? Eu abro o gás se você realmente tirar todas as sanções que foram aplicadas. E isso fez com que o gás nessa madrugada subisse mais de 30% lá na Alemanha. Eles estão buscando alternativas para tentar suprir nessa dependência que a zona do euro tem do gás russo, né? A gente está chegando próximo do inverno lá na zona do euro, na Alemanha, nos principais países, e isso realmente vai fazer com que a demanda por gás aumente muito. O frio lá é intenso, então eles precisam dar um jeito de suprir essa necessidade de gás e não depender mais dos Estados Unidos, mas isso, né, da Rússia, mas isso não é para curto prazo. Então no curto prazo segue pressionado, e isso afeta demais, principalmente na inflação, né, e em outros fatores também da zona do euro. Então eu quero mostrar aqui para vocês o gráfico da zona do euro, onde ele mostra a inflação dos últimos 12 meses, que já é a maior dos últimos 50 anos. Então a gente vê a inflação aqui em 9,1, e isso com certeza será afetado ainda mais daqui para o final do ano. E se você olhar a taxa de juros, então nessa semana teremos, né, o depoimento ali e a divulgação da taxa de juros da zona do euro. Então o mercado já começa a precificar uma alta não somente de 0,5%, mas de 0,75% ou até mesmo 1% no aumento da taxa de juros, para realmente arrefecer a economia e fazer com que a inflação, que está corroendo o bolso da zona do euro, né, dos europeus, diminua drasticamente. A gente vê isso acabando sendo afetado muito pela moeda, né? Então o euro está caindo perante o dólar nesse momento, porque dependendo da forma com que o Banco Central Europeu aplique, né, ou aumente a taxa de juros na quinta-feira, se por exemplo ele aumentar apenas 0,5%, isso vai mostrar um tom mais dovish, que a gente fala, né, um tom mais de pomba, mais frágil, mais fraco. Então, se ele não está agindo com força para conter a inflação, isso vai deteriorar o poder de compra da moeda. Já se ele vier com um aumento de 0,75% ou até 1%, a gente pode ver realmente o euro voltando aos patamares de 1 para 1, pelo menos quanto o dólar, né, perante o dólar, porque isso mostra que ele vai corrigir esse problema da inflação no curto prazo. Mas ainda é algo muito incerto, né? A gente tem que ver o que vai acontecer
nessa semana, que é uma semana muito importante para a zona do euro, principalmente por essas questões da taxa de juros. Temos também lockdowns na China, então mais de 60 milhões de pessoas estão trancadas em casa nessa segunda-feira na China por um lockdown forçado que está acontecendo lá devido ao Covid-19, e isso fez com que o minério de ferro nessa madrugada subisse forte também, porque realmente aumentaria ali a questão, diminuiria a questão de demanda, né? E a gente está acompanhando o que está acontecendo lá também, porque afeta diretamente aqui no Brasil. Hoje é feriado nos Estados Unidos, então não temos negociação na Bolsa Americana, Bolsa Brasileira subindo bem, aqui subindo mais de 1% nesse momento, com uma liquidez mais baixa no dia de hoje, né? Para encerrar, teremos o IPCA no Brasil aqui também na sexta-feira, se eu não me engano, e seria isso nessa semana. Eu quero mostrar para vocês o gráfico do Ibovespa, para mostrar como que estamos nessa semana, que Ibovespa vem de 3 dias de alta seguidos, né? Então, estamos aqui depois de um processo de correção de 4 dias, o Ibovespa já vem subindo pelo 3º dia seguido, ele veio aqui, corrigiu próximo aqui dessa região, e hoje subindo, como eu disse para vocês, 1,20. Então, para quem é nosso assinante, está posicionado em uma operação que a gente abriu no Indy, né? na estratégia Indy, está muito feliz porque está dando mais de 1.800 pontos em apenas 2 pregões. Então foi aberto na sexta-feira e pegou o pregão de sexta-feira e o pregão de hoje. Realmente, para quem é operador aí de mini contratos futuros do Indy, está muito feliz com essa operação no mercado futuro. O Ibovespa segue em alta, então vamos ver como que será amanhã, né? Amanhã o mercado americano estará funcionando, então a gente vê como que vai funcionar. E o dólar também está numa tendência aqui meio lateral, né? Vamos dizer assim, ele teve 3 pregões de alta na semana passada, voltou a corrigir bem na sexta-feira e hoje também, né? E o dólar, ele está com um movimento diferente por restante do mundo versus Brasil. No Brasil a gente está vendo um dólar meio fraco, vamos dizer assim, né? Como a gente está vendo o real se valorizando com muita exportação, a gente acaba vendo o dólar não refletindo tanto isso, por mais que esteja 5,15 aqui, 5,16, por tudo que está acontecendo no mundo e principalmente o dólar se fortalecendo, né? Que a gente fala que é o DXY aqui, o DXY ele é uma cesta de dólar, né? Pareado com outras moedas, então a gente vê o DXY atingindo as máximas históricas aqui, então o dólar se valorizando perante o mundo, mas aqui no Brasil ele está até bem contido, né? Pelo atual cenário aqui brasileiro, com eleições a caminho, com tudo que está acontecendo, mesmo assim a gente está conseguindo controlar aí o dólar, né? E não deixando ele passar aqui dos 5,15, 5,20, está nessa região aqui. Então o dólar, por enquanto, temos que acompanhar para ver como que será os próximos capítulos, né, do dólar, porque ele acaba ajudando bastante na inflação. Eu quero mostrar aqui para vocês agora, falei para vocês do PIB, né, então o PIB do segundo trimestre 1,2, e agora eu quero mostrar a rentabilidade das nossas estratégias. Aqui no mês de agosto, né, tivemos um dos melhores meses da Rock Trade, né, no ano. Nossas estratégias performaram super bem no mês de agosto. Um destaque aqui para Big Rocks, mais de 12% de rentabilidade no único mês, somente no mês passado, mais de 12% de rentabilidade. Smart Dividendos fechou com 3,78%, Rocket 5 mais de 11% de rentabilidade, e Small Rocks mais de 8%. Nasdaq acabou caindo forte, né, baseado realmente no cenário lá de fora, com essa correção bem forte que teve na sexta-feira e na segunda-feira, acabou sofrendo bem a Big Rock, Nasdaq e a Smart Crypto também acabou sofrendo bem. Eu quero mostrar aqui para vocês hoje o gráfico do Bitcoin comparado com o da Nasdaq, para que vocês entendam um pouco da correlação do mercado, como que ela está no curto prazo. Eu já vim atualizando essa tese para vocês de que o Bitcoin e a Nasdaq está numa correlação positiva, né? Ou seja, os dois estão andando para o mesmo lado, mas eu quero mostrar que agora, no curtíssimo prazo, está havendo um deslocamento entre a Nasdaq e o Bitcoin, e vocês vão ver isso através de 2 indicadores que eu vou mostrar para vocês. Mas antes eu quero dar um destaque também para a estratégia do Indy e do dólar, que tiveram 2 operações positivas no mês de agosto, e fechou o mês aqui com mais de 1,30% de rentabilidade e mais de 1,77% no caso da tática do dólar. E teve uma estratégia, né, que foi a Big Rocks, que somente dentro dela, né, dentro dos ativos que ela recomendou, tivemos uma operação que foi na Petrobras. Então, para quem acompanhou
a ação da Petrobras no mês de agosto aqui na Big Rocks. Pegamos mais de 40% de rentabilidade num ativo, né, no único ativo que foi a Petrobras, mais de 20% de rentabilidade no ganho de capital, ou seja, na valorização do papel, e mais de 22% de rentabilidade somente em dividendos. Então a Petrobras agora no dia 11 de agosto ela ficou ex-dividendos de um gigante, né, de um valor enorme de 22%, baseado no fechamento do dia 11 de agosto, e isso fez, né, com que os nossos assinantes colocassem no bolso mais de 22% de ganho somente em dividendos e mais uma valorização no papel de 20%. Tirando a Petrobras, tivemos Cielo com mais de 20% de rentabilidade. Se você pegar na Rocket 5, tivemos M. Dias Brancos com 35% de rentabilidade. Na Small Rocks também outras estratégias que deram trades fantásticos. Então o que a gente chama de stop pickers, né, que é você escolher as ações para compor uma carteira no mês de agosto. Os algoritmos foram fantásticos nessas escolhas e escolheram basicamente as ações que mais subiram no mês de agosto. No mês de setembro, na semana que vem eu trago para vocês, mas nós já estamos com estratégias dando mais de 5% de rentabilidade em apenas 3 pregões. Então realmente o que aconteceu em agosto continua no mês de setembro. Estamos vendo realmente que os algoritmos estão conseguindo escolher boas ações para compor as carteiras e realmente trazer, né, para você, que é o que importa, uma rentabilidade muito acima da média e acima do benchmark. Se você parar para pensar, o Ibovespa no mês de agosto foram mais 6%, mas nossas estratégias fizeram mais que o dobro, né? Mais de 12% em alguma delas. E agora eu quero mostrar para vocês a correlação, como eu tinha falado para vocês, em relação Bitcoin e Nasdaq, né? Que essa correlação ela veio, já foi mais perfeita, vamos dizer assim, mas no curtíssimo prazo ela começou a se afastar e começou a ter um descolamento entre o movimento do preço desses dois ativos. Então, trazendo aqui para vocês, primeiramente eu quero mostrar por aqui, então por aqui vocês vão conseguir enxergar bem. Esse é o Bitcoin, então vocês podem ver o Bitcoin aqui no curto prazo, vem numa tendência de queda ainda e lateralização, né, essa faixa de preço, perdendo até bastante volume, bem devagar o Bitcoin, realmente não está com grandes movimentações de preço, está conseguindo se manter ali próximo dos 20 mil dólares. Já a Nasdaq, né, acabou no curto prazo se descolando um pouco, até subindo mais que o Bitcoin nesse curto prazo, e depois com uma queda bem mais forte que o Bitcoin. Então realmente a gente viu o Bitcoin aqui ficando mais de lado, segurando ali próximo de um suporte de 20 mil dólares, já a Nasdaq começou realmente um processo de queda bem mais forte, né? Bem mais forte mesmo. E aqui por esse indicador, né, posso até deixar aqui o link para vocês depois, é um indicador que ele realmente compara em números, né, como que funciona a correlação de dois ativos. Então, basicamente, só para vocês entenderem, quando o ativo estiver -1, quer dizer que ele é completamente descorrelacionado, ou seja, se um ativo sobe, o outro cai, eles andam em lados opostos. Se ele tem uma correlação zero ou neutra, quer dizer que eles são aleatórios, um anda para um lado, outro anda para o outro, né? Em alguns momentos eles podem até andar juntos. Já se ele tem uma correlação +1, ou seja, eles são perfeitamente correlacionados, ou seja, para onde um anda, o outro também anda. Nesse momento, a correlação entre Nasdaq e Bitcoin está em 0,42. Então está mais próxima, né, vamos dizer assim, do neutro do que do perfeitamente correlacionado. Isso mostra, em alguns momentos já chegou isso aqui a estar quase 0,60, ou seja, andando realmente lado a lado Bitcoin e Nasdaq. Então a gente vê no curto prazo um descolamento desse cenário. Isso é importante porque mostra realmente que o Bitcoin ele tem que vir, né, trazendo para quem investe nesse ativo o que ele realmente de fato promete, né, que é proteger da inflação, ser descorrelacionado com os outros índices, né, para você ter realmente uma diversificação na hora de você montar um portfólio de ações. Certo, pessoal? Eu trouxe aqui algumas informações realmente do que pode acontecer essa semana. Ficaremos de olho, uma semana bem importante, apesar de ter feriado nos Estados Unidos hoje e feriado na quarta-feira aqui no Brasil, 7 de setembro. Ficaremos de olho em tudo que pode acontecer essa semana e eu espero vocês na próxima segunda-feira em mais um Palavra do Investidor. Do mais era isso, quero desejar uma ótima semana de operações e nos vemos na semana que vem. Tchau, tchau!